As 4 situações de contas roubadas do WhatsApp, independente do motivo que você, gestor de telecomunicações, precisa saber, precisa ficar ciente. Então isso aqui vai te auxiliar principalmente a como resolver e, lógico, como se proteger. Primeiro, troca de chip, mas você tem a posse da linha. Imagine que você tem lá suas linhas do plano empresarial, isso, lógico, é telefonia, banda larga não vai ter conta de WhatsApp, só telefonia. Então, você tem lá sua linha, vamos supor um telefone celular, e uma dessas linhas teve uma troca de chip. Isso é um tipo de golpe, tá? Onde o pessoal faz a troca. Pode acontecer de 2 formas. Ou alguém se passando pelo gestor faz isso, ou alguém dentro da operadora fez isso de forma ilícita, ou um terceiro até motivo, alguém fez a troca errada. Pode acontecer. Alguém da operadora fez a troca de forma incorreta. Isso é possível, já vi situações. Então, quando acontecer a troca de chip, mas a linha é sua, o que você tem que fazer é simples. Se você tiver um chip reserva, faz com que essa linha ela venha para um chip que você tenha posse, ou que o usuário tenha posse. E você fazendo isso, você consegue fazer com que a linha volte a funcionar naquele chip e você faz a recuperação do WhatsApp. Simples assim. E você tem que ter cuidado com os dados do gestor. Se tem um gestor, 2, 3, 4, 5 gestores, independente de quantos tenham, cuidado com os dados dele. Veja se alguém ligou para a prestadora, fez a solicitação de troca de chip, pega essa gravação, escuta a voz, vê o que você puder para identificar essa situação. Quando você faz contato com a prestadora, eles também conseguem ver o número que está ligando, mas nem sempre isso fica registrado. Então, o ideal é, ocorreu troca de chip na empresa e por isso o usuário ficou sem o WhatsApp, e aí se subentende que a conta dele foi roubada, e aí não só a conta do WhatsApp, mas todo o acesso do telefone, e aí pode envolver outros aplicativos, outras funções e por aí vai. O gestor de telecomunicações resolve isso rapidinho, troca o chip. Simples assim. Se o problema foi esse, corta o mal pela raiz. Você trocando o chip para um que você tenha, você vai fazer com que isso deixe de funcionar. E se foi através de um dos gestores, tira os dados daquele gestor, cadastra outra pessoa e faz esse fluxo. Ou faz alguma outra operação dentro da organização para que isso não aconteça, junto com a prestadora. É dessa forma. E aí você pode passar a seguinte você pode pensar da seguinte forma, quase que não sai. Se eu não tiver o chip reserva, Kleber, é um problema, mas você consegue buscar um chip, ou seja, comprar em qualquer loja da prestadora, dependendo de qual seja. Mas hoje eu acredito que todas as prestadoras você pode ir na loja e comprar um chip virgem, e aí você faz essa troca de numeração, que é o ICCID, que é o número do chip, que ele começa com 8955. E aí você vai conseguir fazer esse processo de troca de chip. Mas eu acredito que é sempre melhor você pagar 10, 15 reais e ter, isso é para um chip, ter alguns chips na empresa, deixa lá guardado, sobre aviso, porque se acontecer algum problema, você tem essa alternativa mais rápida. E o que pode acontecer, a gente está numa situação, e pode acontecer diversos cenários hoje no Brasil, em que as lojas fechem. A gente está hoje numa pandemia do Covid. A gente está gravando esse vídeo em 2021, então pode ser que você encontre as lojas fechadas em um determinado período. Aí você vai ter mais problemas. Foi o que aconteceu com uma amiga minha. Ela teve um problema com troca de chip na sexta-feira, se não me engano, já no início da noite. Mas as lojas são fechadas, sábado e domingo. E aí? Só segunda-feira que ela teve como resolver. E aí você também tem esse tipo de dificuldade que os golpistas, eles podem pensar nisso e você não está nem raciocinando direito. E isso pode acontecer por causa da troca de chip. Então, gestor de telecomunicações tem que ficar com isso aqui ligado. O segundo ponto, o WhatsApp, ele foi para um outro aparelho, mas você ainda tem a linha, você ainda tem a posse dela. Quando isso acontece, normalmente é porque a pessoa pegou o código, ligando para a pessoa, mandando mensagem, qualquer coisa do tipo, e pegou o código de ativação do WhatsApp e ativou em outro aparelho. Nesse cenário, você ainda tendo a linha, é só você fazer o processo de recuperação do aplicativo. App, aplicativo, tá? Então, você fazendo a parte de recuperação no seu próprio telefone, você consegue reaver o acesso do WhatsApp.
entendendo que aqui essa troca de aparelho foi apenas do aplicativo WhatsApp. Você deu o código lá para o cidadão foi e pegou sua conta. Essa situação acontece. Então, esses dois são os pontos principais hoje que os golpistas atuam. Eles fazem em uma dessas duas formas e têm acesso ao seu WhatsApp. Mas aqui é mais simples de você recuperar. Porém, o que eu já vi é que normalmente as prestadoras elas não estão preparadas para passar isso para o usuário. Até entendo de certa forma que a prestadora não é o aplicativo. O aplicativo é algo que o usuário foi lá e colocou. Mas eu acredito que a prestadora poderia passar essa orientação para todos os colaboradores de como o usuário deve fazer. Porque eu já tive pessoas que depois vieram falar comigo que tiveram essa situação, ligaram para a prestadora e ela disse, não, bloqueia a linha para ninguém utilizar. Mas não é assim que você vai recuperar o WhatsApp. Não adianta você bloquear a linha, porque a linha está com você. Então, não tem sentido isso no meu raciocínio, tá? O que tem sentido é, se o WhatsApp foi para outro aparelho e você tem a linha sua, gestor de telecom, ou seja, é da empresa, você só precisa fazer a recuperação do aplicativo. Isso não é situação de troca de chip. É apenas alguém foi lá e roubou. Simples assim como é simples você fazer a recuperação, independente do sistema operacional que você tenha. Então, que fique isso mais fácil no seu raciocínio. São situações diferentes, se resolvem de formas diferentes. Terceira situação, houve uma troca de número e você não tem a linha. O que é que pode ter acontecido? Por exemplo, um usuário estava lá na empresa utilizando uma linha e houve a troca de número, essa linha foi para outra empresa, ou você cancelou a linha e deu outra linha para o usuário. O serviço da linha deixou de funcionar, mas ele pode ainda estar usando o WhatsApp. Tem situações que podem acontecer isso. E aí o usuário está lá fazendo atividade e não tem o que fazer. Ele perdeu. O número não é mais dele. Então, se alguém ativou, existe um prazo chamado de quarentena, onde a linha ela fica sem um novo usuário, normalmente 40 dias ou um pouco mais, dependendo da prestadora, e alguém pode ir lá e habilitar essa linha. Simples assim. Habilitou, a princípio você não é mais o dono. E aí você perdeu. O que você pode fazer se você ainda quiser aquela linha na organização ou algo do tipo, é conversar com o novo usuário. O novo usuário, você, aconteceu isso, eu não sabia que a minha linha tinha sido cancelada, ou conta a situação real, que podem ser várias, e o novo usuário que vai decidir se ele vai te dar de novo essa linha ou não, que ele pode dar, simples. Se for pessoa física pré-pago, ele pode fazer uma transferência de titularidade para a empresa, ou pós-pago também. Se for de outra empresa, também pode ser feito. Transferência de titularidade, essa linha volta para o nome da organização, se for necessário. Se for de pessoa física, aí na prática é a mesma situação, é uma transferência de titularidade, mas você vai ter que avaliar a situação por situação, se a linha vai ter multa, se não tem multa, depende do contrato que foi feito. Então é uma dor de cabeça, mas que normalmente isso aqui envolve mais o usuário, a pessoa que está utilizando lá o serviço. Se ela não prestar atenção que a linha foi cancelada ou não souber, isso pode acontecer. Entenda isso que acontece na vida real. E parecido com esse é o nosso quarto caso, que é a troca de chip e você não tem mais a linha. É parecido com o terceiro, porém um pouco diferente, onde você sabe que a linha você não está utilizando mais e simplesmente o teu WhatsApp deixou de funcionar e alguém trocou o chip. Porque a linha, o número é o mesmo, mas o chip agora é outro que está funcionando. Isso acontece, já aconteceu com uma pessoa que eu conheço, de um dia para o outro. Ou seja, a pessoa estava lá utilizando, deixou de funcionar e agora é a foto de outra pessoa, é um outro nome, e todo mundo dos contatos daquela pessoa disse, opa, roubaram o teu WhatsApp, clonaram, o que foi que aconteceu, isso, aquilo, com o outro. Mas deixa que alguém fez a troca do chip, mas de uma linha que não é da sua posse. Ou, segundo cenário que pode acontecer, que aí é mais fácil você ver isso, lógico, não é tão fácil ver, mas quando acontece normalmente essa situação, em que a linha é de uma titularidade de outra pessoa, seja pós-paga, pré-paga, independente do que for, ou até de outra empresa, e você simplesmente está utilizando aquilo ali para o trabalho, para a sua organização, e alguém, essa linha aqui eu não sei quem está utilizando, ou essa linha aqui eu não utilizo. Dá para fulano de tal?
Por quê? Porque não está fazendo voz, não está trafegando internet, você está simplesmente utilizando lá o WhatsApp. E a pessoa faz a troca do chip. Feito a troca do chip, o novo usuário vai pegar aquele chip, aquele número e fazer a ativação no WhatsApp normalmente. Então isso pode acontecer também. Você não ser o titular dos dados e alguém vai lá e troca o chip. E aí você vai ficar sem acesso às informações e tudo mais, e aí você vai ter que fazer a mesma coisa de cima. A princípio, você perdeu, mas aí você conversa com o titular, os dados, quem é o titular da linha, e bate um papo para ver se você consegue reaver aquele número. Mas aí, cada situação é situação, cada novo titular da linha é um novo titular da linha, e aí você vai ter que conversar para identificar as informações. Mas o principal aqui é você entender que existem essas 4 maneiras de você perder acesso ao WhatsApp. Então, ou é troca de chip, mas você tem a linha, ou mudou o aparelho, mas você tem a linha, ou trocou o número da linha, por exemplo, ou o número de chip, e você não é mais o titular daquele número de linha. Isso pode acontecer tanto para telefonia celular quanto telefonia fixa, tá? Lembre-se que é um número de telefone que você consegue ativar o serviço do WhatsApp. Na prática, é isso.